Bom, o principal objetivo do nosso trabalho foi avaliar no modelo experimental se a gente conseguiria reproduzir os achados que são encontrados em humanos. Então, dentro desse objetivo, a gente tinha, por exemplo, a necessidade de saber se o vírus era capaz de atingir o feto, de passar a barreira materno-fetal e se alocar em algum órgão do feto, né? Então a gente procurou em sistema nervoso, procurou no rim, baço, fígado e acabamos encontrando em alguns desses órgãos, mas com preferência mesmo para o sistema nervoso, né? O que nos deixou bastante satisfeitos com os resultados. Então, e a outra parte, logicamente, era tentar entender, uma vez dentro do feto, né, como que esse vírus se comportaria, né? Então, indo para o sistema nervoso, que região do sistema nervoso esse vírus teria preferência, quais células esse vírus também gosta de utilizar como moradia, digamos assim. Então, esses eram os principais objetivos do nosso trabalho. Então, a gente utilizou duas linhagens principais de animais, de camundongos. A primeira é o camundongo chamado C57 Black 6, é um dos camundongos mais utilizados em pesquisa, tanto em imunologia como em outras áreas, né? Ele é um camundongo que tem um tipo de resposta imune bastante, a gente fala de resposta TH1, então uma resposta TH1 é uma resposta celular, então com bastante citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, como interferon gama, né? E além dessa linhagem, a gente utilizou uma outra linhagem que é um pouco menos utilizada, que são os animais SJL. Nós tínhamos esse animal no laboratório porque antes do Zika, a gente estudava neuroinflamação e o modelo experimental de esclerose múltipla, e esse camundongo, ele dá um bom modelo no sentido de que faz uma doença semelhante à doença humana, relapsing remitting, que a gente fala que é pico e remissão. Então ele é um animal que ele tem um pico de doença e melhora, depois ele tem outro pico e melhora. E ele não tem uma resposta imune tão TH1 como tem o camundongo C57 Black, ele tem uma resposta mais TH2. Então ele tem uma resposta mais humoral, uma resposta mais de anticorpos, né? Então seria interessante a gente ter nos nossos estudos animais com dois perfis diferentes de resposta. Porque obviamente o vírus ele vai elicitar uma resposta imune. Uma resposta é mais adequada para eliminá-lo, enquanto que outra resposta poderia ser mais adequada para permitir que ele se perpetue no organismo, digamos assim, né? Então a gente testou essas duas linhagens. E realmente o que a gente observou foi que os animais C57 Black, provavelmente por terem essa resposta mais eficiente contra vírus, eles não permitiram que o vírus passasse pela placenta. Nós não encontramos vírus no tecido fetal, nem no sistema nervoso, nem nos rins, nem no baço, né? Ao passo que o animal SJL de fato apresentou vírus no sistema nervoso, como eu já havia falado. O mais interessante, as últimas análises que a gente fez, então nós realizamos análises histopatológicas, né, em colaboração com a professora Patrícia, e a gente viu que algumas regiões, principalmente as regiões do hipocampo, elas apresentavam células que aparentemente estavam morrendo, provavelmente por apoptose. E foi super interessante o que a gente viu, porque quando a gente teve a foto pronta para a gente fazer as análises, né, a lâmina pronta para a gente olhar o microscópio, a gente percebeu que a histopatologia, as lesões presentes, eram idênticas às fotos presentes no trabalho do Bell de 1971. Mas qual a diferença do trabalho? O trabalho de 1971, um grupo do Bell injetou o vírus intracraniano, né? Então ele artificialmente colocou o vírus dentro do sistema nervoso e o vírus então foi exercer suas funções biológicas, digamos assim. E aí o que se observava era um núcleo, provavelmente, de células que estavam morrendo por apoptose. Então as imagens mostram que o núcleo, o interior do núcleo está bem opaco, e ao passo que a cromatina parece que está grudada bem no envelope nuclear. E as imagens são extremamente semelhantes às nossas, mas o que vale salientar é que a gente não injetou o vírus artificialmente, né? Ele foi passado, né? Ele conseguiu passar pela barreira materno-fetal e então alcançar o sistema nervoso do filhote. A gente tinha várias etapas a serem cumpridas, né? A primeira pergunta que a gente tinha é a seguinte, a questão da dose viral. Então a gente teve que fazer vários experimentos para atingir uma dose de vírus que fosse de fato acarretar em alterações que fossem interessantes a gente analisar. Então a gente testou desde 10 elevado à sexta, 10 elevado à oitava, 10 elevado à 12ª
unidades plate forming units, que são unidades de partículas virais, né? Além disso, a pergunta, bom, os trabalhos mostram que durante a gestação, provavelmente, o primeiro trimestre é o mais importante, no sentido de que se a mulher se infectar nesse trimestre, a probabilidade de risco para o bebê é muito maior. Então, nós também queríamos mimetizar esse processo, né, esse fenômeno, através da data de gestação do camundongo. Então, a gente também fez inóculos em diferentes datas, em E5, E10 e E15, por exemplo. Então, quinto dia de gestação, 10º dia e 15º dia. Lembrando que a gestação do camundongo é cerca de 21 dias, uma gestação bem curta, né? Então, a gente fez vários desses experimentos, né? Alguns, para ter, às vezes, como muito precocemente é difícil saber se o camundongo está prenhe, a gente fez raio-x, por exemplo, para avaliar se estava, se não estava. E a gente acabou observando, então, que nos inóculos de 4, 10 na oitava, 4, 10 na oitava, no 10º dia de gestação, foi os experimentos que nos deram o melhor resultado, né? Então, foi esse o protocolo que nos, então, propiciou observar que os camundongos SJL, então, apresentavam vírus no sistema nervoso. O objetivo desse trabalho não era tentar identificar esses parâmetros, a despeito de que no futuro, com certeza, vai ser um dos nossos objetivos. A nossa suposição é aquela que eu havia falado para você. O camundongo C57 Black tem uma resposta imune muito robusta. Então, ele deve ter mecanismos de eliminação viral muito mais poderosos do que o animal SJL. Então, a gente sabe, por exemplo, um trabalho publicado em 2015 no Journal of Virology, que mostra que o interferon alfa, por exemplo, é uma citocina que, primeiro, é induzida pelo Zika vírus, ele mostrou isso no trabalho, e segundo, quando culturas de células são tratadas com interferon alfa, essas células se tornam refratárias à invasão viral. Como o C57 Black é um animal que produz essa citocina em uma quantidade significativa, provavelmente mais do que o SJL, talvez seja esse o mecanismo de contenção viral, né? Então a carga viral diminui muito, né? A viremia cai muito e por isso talvez o vírus não consiga passar a barreira hematoplacentária. Então as análises que a gente fez basicamente foi tirar o soro dos animais para ver se elas tinham resposta de anticorpos contra o vírus e sim, elas apresentavam. A gente tem o sistema nervoso desses animais guardados, a gente não fez as análises ainda, tá? Agora o que a gente fez foi pegar os úteros e fazer PCR para o vírus para ver se a gente conseguiria encontrar vírus no útero. Não conseguimos. Os úteros desses animais foram negativos. Então, provavelmente porque ele vem por via hematogênica mesmo, passa a barreira materno-fetal e vai se albergar no tecido fetal mesmo, sem que ele fique ali acumulado no tecido uterino. A gente encontrou a quantidade... Então, essa coisa de falar que o vírus é neurotrópico, essa é uma descoberta meio que nova, né? Então, a gente está... Né, os cientistas em geral estão meio que observando esse comportamento mais recentemente, digamos assim. Então, por causa disso, a gente encontrou a quantidade de vírus realmente maior no sistema nervoso dos fetos, a quantidade de cópias por microlitro de RNA a gente fez. Eu lembro que havia um pouco de vírus também no baço, o que é comum porque é um local de drenagem, de filtração do sangue. Então, se tem partículas virais circulantes, com certeza os macrófagos esplênicos, são as células do sistema imune do baço, elas capturam essas partículas virais, então faz sentido que haja uma quantidade de vírus nesse órgão. Mas foi uma quantidade muito inferior àquela encontrada no sistema nervoso e encontramos um pouco também nos rins, mas ainda menos do que a quantidade encontrada no baço, né? A questão dos rins foi por causa dos trabalhos que mostram que o vírus é encontrado na urina, a quantidade de vírus presente na urina demora até mais tempo do que no sangue periférico, então por isso a gente resolveu avaliar o rim. Talvez fosse um órgão que albergasse o Zika vírus, né, numa quantidade significante, mas não foi o que a gente observou. Realmente a quantidade maior de vírus foi no sistema nervoso dos fetos. Esse é um ponto bastante interessante porque realmente a gente não observou somente a redução do tamanho do crânio dos camundongos, né? Então, no camundongo C57 Black, novamente a gente não observou nenhuma alteração. Nem quantidade de vírus, nem alteração histopatológica, nem tamanho do animal, tamanho do crânio, enfim. O resultado principal, então, primeiro, é que há uma diferença, então, entre duas linhagens de camundongos diferentes. Isso traz à tona a possibilidade de que a genética da mãe é importante. Então, se eu tenho uma mãe que tem um perfil de resposta imune
que é robusto, que combate o vírus, provavelmente essa mãe não vai permitir que o vírus passe pela placenta, enquanto que outras mães que apresentam um outro perfil de resposta imune, é permissivo para que o vírus, então, atinja o tecido fetal, né? Então, esse é um dos principais achados, a questão da genética da mãe. Por outro lado, há a possibilidade também, a gente observou também, na verdade, que não só o vírus está presente no sistema nervoso, como houve também uma restrição do crescimento desses fetos, né? Então, não era só o crânio que estava menor, o comprimento do camundongo estava menor, o peso estava menor, então houve uma restrição do crescimento intrauterino. Vários fenômenos podem estar implicados nisso, envolvidos nisso, né? Desde input energético pela artéria fetal, até mesmo morte celular dentro do tecido do feto, né? Mas essas são todas perguntas que a gente ainda vai tentar responder, com certeza, no próximo trabalho. Uma das perguntas mais interessantes, ao meu ver, e isso é uma opinião bastante pessoal até, é a questão do porquê do neurotropismo em relação ao feto e não à mãe. A mãe tem sistema nervoso tanto quanto o feto. E a gente pensar ainda, o feto está mais resguardado, ele está mais isolado, digamos assim, do que a mãe. E por que o vírus não apresenta tropismo pelo sistema nervoso da mãe? Então, essa é uma pergunta que a gente quer responder. A gente tem algumas hipóteses que foram levantadas. A principal delas é a presença de receptores específicos para os vírus. A gente sabe que a maioria dos patógenos, aliás, quase todos os patógenos, para interagir com as células do hospedeiro, eles precisam de receptores específicos, né? Para o vírus Zika não é diferente, já foi demonstrado uma família de receptores importante, que aliás é o mesmo que o vírus da dengue utiliza, que é chamada de receptores do tipo TAM. E aí o que a gente encontrou na literatura são os resultados interessantíssimos mostrando que células precursoras do sistema nervoso, células precursoras neuronais, elas apresentam autoexpressão desses receptores. Então a gente já está engajado nessa busca, tentando encontrar de fato, tentando descobrir se são mesmo esses receptores, primeiro, que os vírus utilizam para invadir a célula, segundo, se eles são preferencialmente expressos no tecido nervoso do feto, em relação ao da mãe. Isso responderia essa pergunta. Então, isso justificaria o fato de que o vírus tem preferência pelo sistema nervoso do feto em relação ao sistema nervoso da mãe. E vale ressaltar uma coisa interessante, que em humanos, a gente sabe que o Guillain-Barré é um problema grave, né, que tem ocorrido, o número de pacientes tem aumentado significativamente e tudo mais. A literatura mostra que as células de Schwann, que são as células mielinizantes do sistema nervoso periférico, são células que fazem a mielina, elas expressam altos níveis desses receptores. Então, acho que isso vai ao encontro dessa hipótese, dizendo então que esses receptores são de fato, poderiam ser de fato utilizados pelo Zika vírus para fazer invasão celular. A interação foi fantástica dos dois grupos, né? A gente aproveitou as expertises de cada grupo e juntamos para ter um resultado final melhor. Então, a Patrícia tem essa expertise em organoides, em células precursoras neuronais, in vitro, e ela cuidou da parte então, da infecção, da replicação viral, se havia então o comprometimento da camada cortical, porque os organoides que ela fazia, eles são organizados nesse sentido, então há camadas de células diferentes. E a gente então fazia a parte de camundongo, né? Então a gente tentava traduzir mais ou menos o que ela via in vitro no modelo murino, né? Então, por exemplo, se a gente via morte celular, então a gente tentava ver se havia morte no sistema nervoso do camundongo. Se havia mais replicação ou menos replicação in vitro, a gente tentava ver se isso se reproduzia em vivo também. Mas havia certas coisas que a gente fazia completamente ao mesmo tempo, no sentido de que ela fazia a cultura da célula, por exemplo, dos precursores, mandava para a gente fazia a marcação de anexina API, que são os marcadores de morte celular. Então, os meninos faziam a marcação, passavam no citômetro, analisavam o resultado e devolvia para ela, né? A gente pegava os fetos, retirava o sistema nervoso, colocava no paraformaldeído e mandava para ela fazer a análise histológica. Então, assim, havia alguns experimentos que ela fazia, por exemplo, a cultura das células, dos organoides, né, e mandava para nós fazermos as marcações e as análises por citometria de fluxo. Por outro lado, a gente fazia as infecções dos animais, pegava o sistema nervoso dos neonatos e mandava para ela fazer a inclusão e análise histopatológica. Então, foi uma interação perfeita, os grupos acho que conseguiram interagir de uma forma muito, muito boa, muito
com resultado muito bom. Foi tudo ao mesmo tempo, assim. Ela fazia, por exemplo, ela fazia culturas de várias células, né? Aí o sobrenadante, ela mandava para o Paulo para fazer a replicação viral, para ver quanto de vírus tinha replicado, mandava para mim, para nós, para fazer análise de morte celular. Então nós fazíamos análise de morte celular, plotávamos os gráficos, devolvíamos para ela. Aí quando os animais nasciam, a gente retirava o sistema nervoso, mandava para ela incluir e fazer análise histopatológica. Ela tirava foto, fazia a quantificação e devolvia para a gente. Então, ao final, foi muito interessante, porque nós tínhamos nossos resultados, ela, os dela, a despeito de um grupo ter trabalhado no resultado do outro. Então, a gente sentou e elencou os resultados que achamos que eram os mais relevantes e começamos, então, a redigir e escrever o manuscrito. Bom, essa questão de saber se a lesão no sistema nervoso dos fetos é uma lesão causada diretamente pelo vírus ou pela resposta imune local ou pelos dois, é uma pergunta extremamente relevante que ainda não temos uma resposta, né? Minha opinião pessoal é que é muito difícil a gente vislumbrar um efeito citopático, um efeito deletério do vírus direto dentro do sistema nervoso, sem que haja ativação da resposta imune local, né? Porque há células do sistema nervoso, como as células da micróglia, por exemplo, que têm uma capacidade enorme de reconhecer patógenos, como vírus e bactérias, e responder de pronto a esses patógenos, né? Então, eu acredito que seja uma somatória dos dois. Então, tanto um efeito viral quanto um efeito da resposta imune local. Se a gente pensar nos achados nos fetos humanos, com microcefalia, que apresentam calcificações periventriculares, essas calcificações, elas têm sim envolvidas processos imunes importantes, né? Algumas citocinas inflamatórias, morte celular, seja por apoptose, por piroptose, por exemplo. Então, a despeito de a gente não ter uma resposta ainda, e a despeito de ser esse um futuro objetivo do nosso laboratório, com certeza, eu acredito que seja uma somatória dos dois, vírus mais resposta imune local. Talvez não haja o que a gente chama de encefalite, que é quando o sistema imune invade o sistema nervoso, infiltra o sistema nervoso, linfócitos, macrófagos, por exemplo, e vão causar lesão. Talvez não seja esse tipo de encefalite, mas o tecido nervoso, como eu já falei, possui células que têm capacidade de responder imunologicamente. Parece que essa coisa de ter gêmeos com infecções intrauterinas e discordantes em relação à infecção não é tão incomum assim. Parece que para outras infecções há casos onde uma das crianças apresenta a bactéria lá ou o vírus lá, enfim, vírus, né? Apresenta vírus no tecido enquanto o outro não. Pode ser alterações na placenta, uma placenta ser mais ou menos permissiva do que a outra, o caráter genético das duas crianças, que podem ser gêmeos dizigóticos. Com os anos, os cientistas têm descoberto que há mais de um tipo de morte celular. Os mais conhecidos eram a necrose, quando a célula estoura por completo. Então, o seu material citoplasmático é liberado na matriz, digamos assim. A apoptose era o outro mais conhecido, que é uma morte programada, silenciosa, dependente de energia. Então, a membrana não se rompe, né? É um processo ativo, onde, na verdade, a membrana vai fazendo o que a gente chama de blebs, né? E ela fica isolada até que alguma célula do sistema imune vá lá e a fagocite. A piroptose é um outro tipo de morte hoje, que é uma morte ativa também, e é uma morte pró-inflamatória, né? Que envolve principalmente uma maquinaria celular chamada inflamassoma, que são multímeros proteicos, ou seja, são várias proteínas que se associam, principalmente após reconhecer algum patógeno, como vírus, por exemplo, como bactérias. Mesmo substâncias endógenas podem ativar essa via de inflamassoma, né? Mas o importante é que o resultado final é sempre o mesmo. As vias de inflamassoma culminam na ativação de uma proteína chamada caspase-1. Essa caspase-1 vai agir na IL-1-beta, que é uma citocina pró-inflamatória, que está presente no citosol na forma de pré-proteína, né? Então ela tem um peptídeo sinal, que a gente fala, que é um peptídeo que está grudado nela, e nessa forma ela é inativa. Quando a caspase-1 cliva esse peptídeo sinal, então a célula acaba secretando essa IL-1-beta, né, que é uma citocina inflamatória. E não é só a IL-1-beta, a IL-18 está junto. Então, toda vez que as vias de inflamassoma são ativadas, né, essas duas citocinas são secretadas. E o trabalho de 2015 mostrou que é bem provável que essa via seja ativada por causa de uma molécula chamada AIM2, que é uma molécula que reconhece vírus, por exemplo. Então, o que a gente tem aqui são as análises dos resultados em vivo, então, dos filhotes das mães que foram infectados com o Zika vírus, né?
Então a gente tem aqui a linhagem do C57 Black 6, da mãe não infectada e da mãe infectada. E o que já dá para notar aqui é que não há aparentemente diferença alguma entre os animais, né? E as análises realmente demonstram que não há diferença no peso, não há diferença nas dimensões, o que a gente avaliou até mesmo por tomografia, né? Por outro lado, quando a gente avalia o camundongo SJL, vocês podem perceber, o que dá para perceber, né, é que aqueles que vêm da mãe não infectada, eles são bem maiores, né, quando comparado com aqueles animais da mãe infectada, que são menores em tamanho, eles têm um peso bem reduzido, né, o que mostra que eles têm uma restrição do crescimento realmente intrauterino, e a gente teve significância no tamanho também do crânio desses animais, né. E esse resultado aqui mostra que há uma quantidade significativa de cópias virais, de partículas virais dentro do cérebro, né, e que não é tão significativo assim no rim e no fígado, por exemplo, e a gente encontra um pouco também de vírus no baço desses animais. Porém, o achado mais interessante mesmo é quando foi feita a análise histopatológica, então esse tecido aqui é cérebro dos animais das mães não infectadas e debaixo das mães infectadas. Cada bolinha dessa escurinha é um núcleo celular. Vocês podem notar que a quantidade de núcleos embaixo é menor. Além de tudo, esses núcleos apresentam certa peculiaridade, que é, enquanto aqui o núcleo é cheio, digamos assim, o núcleo aqui ele é opaco, né? Ele é meio oco, digamos assim. E isso é interessante porque esse achado ele corrobora aquele que foi descrito em 1971 pelo grupo do Bell. A diferença é que naquele trabalho o vírus foi injetado intracrânio-ventricular, né? Ou seja, o vírus foi injetado dentro do sistema nervoso. Aqui é um sistema nervoso de um feto, né? Que vem de uma mãe que foi infectada com Zika. Então ele não chegou lá artificialmente, o vírus conseguiu atingir então o tecido nervoso desses animais. Estou mostrando aqui a lesão causada pelo Zika vírus.